galerinha ligada aqui no nosso quadro Reset Teatral. Esse é o episódio número 3, então estamos chegando ao final desse quadro. E hoje nós temos aqui conosco a atriz, produtora, mãe, escritora, captadora de recursos. Gente, o currículo dessa mulher deve ter umas 3 páginas, assim, ó, 3, 4, 5, 6, 7 páginas de tanta coisa que essa mulher sabe fazer. É uma perfeição de pessoa, mas ela não tem culpa disso, né, gente? Ela não tem culpa de ser perfeita, porque eu não sei como que essa mulher dá conta de fazer tanta coisa do jeito que ela faz. E ela vai conversar aqui um pouquinho com a gente, responder as perguntas dos nossos slides, do nosso quadro Reset Teatral. Com vocês, Thaísa Vasconcelos. Oi, eu sou Thaísa Vasconcelos, sou produtora cultural da K-Produtora, do Grupo Cultural Cochicho na Coxia, daqui de Mesquita, e também sou diretora cultural do Centro Cultural Oscar Romero. Foram algumas fases, né, dentro da pandemia. Assim, teve a fase inicial, que foi quando começou, a gente não tinha muita perspectiva do que ia acontecer, então na verdade era uma ideia de ai, que saco, as coisas vão ser adiadas, e assim, a gente tinha muita coisa já programada, ali em março a gente já tinha coisa programada até junho, e aí assim, a princípio as coisas de março foram sendo canceladas, depois as de abril, e ali com 2 semanas já de pandemia, já de quarentena, a gente já estava com tudo até junho em suspenso, até então não estava cancelado. Com o passar do tempo, ali já chegando abril, aí os contratos já começaram a ser de fato cancelados. Então, a princípio, em março, foi um susto, mas eu lembro bem que no início da pandemia, esse termo quarentena começou a ser usado e muitas pessoas falavam, caramba, quarentena, a gente vai ter que ficar trancado 40 dias. E aí alguns especialistas explicando, não, na verdade o termo quarentena é usado das primeiras pandemias, que é um período em que você fica afastado, mas não necessariamente tem a ver com 40 dias e tal, e aí todo mundo mais tranquilo, então tá, vai ser só 2 semanas. E aí a coisa foi passando. E eu tive que, já ali no final de abril, se eu não me engano, acho que até abril eu consegui ainda trabalhar. Março a gente trabalhou aqui na produtora, em abril a gente já começou a trabalhar, as meninas começaram a trabalhar remotamente, e aí em abril foi quando a ficha começou a cair que de fato eu não teria mesmo trabalho, que a coisa ficaria um pouco pior do que a gente tinha imaginado. E aí assim, foi complicado, porque a gente está muito acostumado a muito trabalho, a uma dinâmica muito grande, a muito trabalho, mas nem sempre dinheiro, mas trabalhar sempre, trabalhar muito, produzir muito, fazer muito. E aí de repente a gente se viu sozinho, vinha pra produtora só o Renato e eu, e a gente meio que inventava o que fazer, porque você não tinha muita perspectiva, não tinha muito como você ligar para as pessoas também estavam em casa, também não sabiam o que ia acontecer. Então assim, e agora, porque assim, a gente também não pode esquecer que a gente ainda tá na pandemia, a gente ainda tá em quarentena. Então agora assim, com a vinda da Aldir Blanc, a gente conseguiu produzir, ter um objetivo e nesse meio, né, em que a gente não produzia, no início também não tinha vontade de produzir, também não podia produzir, e depois de um certo ponto a gente até podia produzir, mas não tinha aquela vontade porque estava todo mundo muito apreensivo, e chegou num determinado momento em que a gente não recebia para produzir, mas a gente resolveu que ia produzir para não entrar em parafuso, para não ficar maluco. Então a gente começou a produzir muito devagarinho. E aí agora, né, a gente está produzindo num ritmo não tão acelerado como a gente tinha, mas a gente agora a gente recebe, pelo menos nesse período agora a gente recebe para produzir. Então isso dá menos desespero, porque o financeiro também desespera, nos deixa muito desesperado, né?
de não saber o que vai acontecer. Então essas foram as fases da pandemia. Num primeiro instante a gente não imaginou, eu não imaginei que teria essa proporção, imaginei que as coisas seriam adiadas, que nós teríamos alguns problemas. O Renato logo no início falou que não, tudo bem, então a gente faz o trabalho com as escolas no segundo semestre. E aí a gente riu, a Ana, a Carolina que trabalha comigo e eu rimos, né? Porque a gente falou, Renato, não, segundo semestre as escolas, por mais que elas tenham voltado, elas vão estar correndo muito, a gente vai trabalhar com outras coisas. Mas a gente não imaginou que teria essa proporção, não. Na verdade, a minha ficha ainda não caiu. Ela tá ali no caminho, ela tá indo, eu sei que essa ficha não vai poder ficar parada, mas a minha ficha ainda não caiu. Eu não sei ainda até onde a gente vai redefinir a nossa forma de produzir. Acho que algumas coisas vão mudar, mas não sei até onde, depois que passar a pandemia, a gente vai ter que mudar tanto o nosso formato de trabalho, não. Não sei se isso vai acontecer. Então, eu não nasci na Baixada, eu nasci em Maralhés Bastos, pra quem não conhece, ali pertinho de Realengo. E aí eu fui estudar o meu ensino médio, fiz a prova na época para a FATEC, né? E eu fui estudar produção de eventos. E a escola era em São Cristóvão. Então essa escola recebeu alunos, né, de todas as regiões, principalmente da Baixada Fluminense. E aí foi lá que eu conheci o Renato Penco, que é meu sócio até hoje. E aí, assim, a gente tentou algumas coisas. Na época ainda se colocava currículo, só que era uma área muito fechada, essa área de produção cultural. Na época era até mais fechada, mais difícil, né, de você ingressar. E a gente não conseguiu muita coisa. Quer dizer, eu consegui um trabalhinho aqui que não era muito o que eu queria e tal, enfim. E aí a gente pensou, bom, vamos tentar fazer. A gente foi para um grupo de teatro lá no centro do Rio fazer produção, e aí a gente percebeu que tinha uma forma que talvez a gente conseguisse ganhar pelo menos um dinheirinho para se manter, que era fazendo teatro escola. E aí a gente começou a trabalhar com teatro escola, muito na Zona Oeste, onde eu morava. E aí aos pouquinhos a gente começou a atender alguns municípios da Baixada, algumas escolas da Baixada. E aí calhou de que todo o meu movimento de trabalho acabou vindo cada vez mais para a Baixada, cada vez menos a gente atendia a Zona Oeste, mais a Baixada. E aí, assim, quando a gente mora, porque aí eu passei a morar na Baixada, né? E quando a gente mora na Baixada, a gente percebe, assim, o quanto existem algumas diferenças de entendimento, de território, sabe? Quanto você percebe que ou você se entende como Baixada e você tem o pertencimento dessa região e você luta por ela, ou você faz da Baixada Fluminense uma cidade dormitório, como diz, Mesquita, uma cidade dormitório. E assim, a gente trabalhava cultura aqui na Baixada, em Mesquita. Então, assim, você não tem como tratar de cultura sem você se doar para aquilo ali, sem você fazer parte. Então, eu passei a fazer parte da cultura da Baixada Fluminense, do entendimento do que essa região tão marginalizada, enfim. E aí a gente começou a trabalhar aqui, a princípio com curso de teatro, depois com alguns outros trabalhos em shoppings, em SESC, que a gente fez muito trabalho em praças, principalmente de Mesquita. E assim, hoje eu trabalhei também no Rio Criativo, que foi um projeto do governo do Estado, da Secretaria de Cultura de Estado, junto com a PUC, e que
a ideia era, o objetivo, desenvolver o setor da economia criativa no estado do Rio de Janeiro. E aí quem cuidava da área da Baixada Fluminense era eu. Visitava os municípios, levava cursos, oficinas, recebia os produtores, os empreendedores lá no espaço, que era em São João de Meriti. E aí cada vez mais você se envolve. E assim, hoje eu vejo muito, dificilmente uma desassociação do nosso trabalho, da nossa empresa, com a militância cultural, com a militância, porque é tudo muito mais difícil aqui na Baixada. Então assim, ou você cava o que você quer, e aí você cava junto também, a gente faz parte da rede A Chave em Cena, né, de grupos de teatro, então ou você cava junto, ou então você não vai conseguir ir muito longe. E a gente decidiu que a gente vai cavar, que a gente cava espaço, cava trabalho e aí sobreviver. Um grupo de teatro, uma produtora na Baixada Fluminense é muito difícil nesse sentido, de você já não tem um caminho pronto para você tem que cavar o seu próprio caminho, a sua própria estrada. Fazer, botar o paralelepípedo, calçar se der, botar um quebra-mola se der, você que faz, a estrada não está pronta. Teatro Cássia Valéria. Então, o Teatro Cássia Valéria, na verdade a gente começou a atuar aqui no Centro Cultural Oscar Romero quando ela ainda era chamada Biblioteca Comunitária Oscar Romero. Tinha uma biblioteca, já aconteciam pontualmente algumas atividades culturais aqui no espaço, inclusive a Biblioteca Oscar Romero é considerada o primeiro aparelho cultural de Mesquita. Ela tem 35 anos e a gente em 2008 começou a atuar mais diretamente no espaço, no sentido de ampliar e de definitivamente pontuar de que não se tratava apenas de uma biblioteca. Então para isso a gente trocou o nome para Centro Cultural Oscar Romero e a gente começou a trabalhar também a fixação de ser um espaço em que também tivesse apresentações teatrais. Então a gente primeiro fazia as apresentações num espaço totalmente adaptado, com carteira de escola, sem coxia, sem nada. Depois a gente foi pro terraço, que é em cima da biblioteca, e nesse terraço a gente tirou umas coisas que estavam lá guardadas, meio que um depósito. A gente começou de uma forma muito adaptada, não tinha parede, então a gente colocava lona e tal. E aí a gente deu o nome de Cássia Valéria. Por quê? Foi uma homenagem à Cássia, em vida. A gente fica muito feliz por isso. A Cássia, ela foi uma das fundadoras aqui do Centro Cultural Oscar Romero, da biblioteca, né, na época. Ela começou junto com um grupo de jovens da paróquia São José Operário. Ela começou a percebendo a necessidade da região de não ter nenhum aparelho cultural. Ela criou, numa salinha cedida na paróquia, que fica bem próximo aqui do Centro Cultural, uma salinha muito pequenininha, colocou livros lá e criou-se uma biblioteca. Com o passar do tempo, os munícipes receberam muito bem aquela biblioteca e frequentavam bastante. Então, com o tempo, eles perceberam, esse grupo de jovens perceberam que precisavam ampliar e foram atrás de apoio na época. Então, eles conseguiram uma casa e vieram para a Rua Eupídio, que é onde a gente funciona hoje. E a Cássia, ela foi uma das fundadoras. Ela foi uma pessoa incrível, ela faleceu pouco tempo depois da inauguração do teatro, talvez um ano depois, e ela era formada em assistência social, chegou a ser secretária municipal de assistência social no município de Mesquita, e era uma pessoa incrível, uma pessoa muito humana, muito divertida, muito comprometida com as causas, e assim, é inexplicável, só que quem conheceu a Cássia, assim, onde ela chegava, ela irradiava felicidade, alegria
e um clima bom, assim. Não que ela fosse o tempo todo feliz, assim, ela tinha, a gente chegou a participar de reuniões com ela e assim, ela tinha toda a questão profissional dela e ela colocava o que ela gostava, o que ela não gostava, mas era de uma pessoa que transmite uma coisa tão boa que assim, a gente fica muito feliz de ter a homenageada e ela faz muita falta. Sim, nós fomos contemplados com a Aldir Blanc, tanto municipal quanto estadual. A Lei Aldir Blanc foi uma conquista muito grande, né? Assim, se a gente parar para pensar no atual cenário político do país, a gente realmente fez uma pressão tão grande, foi um trabalho tão grande que a gente conseguiu tirar leite de pedra. Apesar de ser uma verba, um dinheiro nosso, um dinheiro da cultura que está lá separado e que não pode ser usado para mais nada, não existe e não existia vontade política do poder executivo nacional. Então não tinha essa inclusive, para eles não é bom que a cultura esteja fortalecida. A gente tem um poder muito grande. E o fato da gente conseguir mostra a força que a gente tem, a força que a mobilização tem e teve, a mobilização cultural. Então, assim, o principal, a importância da Lei Aldir Blanc, não tanto pelo financeiro, que está nos salvando e salvando muita gente, segurando muita gente. O que precisa ficar de legado da Lei Aldir Blanc é que a gente possa entender que o poder da união e da mobilização do setor cultural. Não é pouca coisa a gente conseguir 3 bilhões de um governo que não nos quer. Então isso é muito importante. E isso não foi porque o nosso presidente acordou de bom humor. Não foi. Então isso é muito importante de se pontuar. Agradecer a oportunidade de falar um pouco da nossa história. E é isso. Obrigada, gente.